Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana, comigo Luesis Isoton aqui pela TV Capixaba. E hoje você vai conhecer o mundo encantado das noivas e suas tiaras, e é logo depois da vinheta. E hoje eu estou recebendo aqui no programa Superação Marcos Martins, que é especialista em noivas, e vocês vão conhecer um pouquinho mais desse universo encantado. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, e conta pra gente um pouco mais sobre essas coisas lindas que a gente vê, sobre essas verdadeiras obras de arte, e que muitas vezes a gente foca muito no vestido da noiva, mas hoje eu quero que você fale também do outro lado. Da beleza da noiva. Para mim é um prazer estar aqui no programa. E eu vou falar de algo assim que eu sou apaixonado pelo universo das noivas. E ao longo desses 20 anos já foram mais de 3 mil noivas, então eu gosto muito do que eu faço. E nós preparamos a Aline com essa beleza, a gente trabalhou a maquiagem mais leve, uma maquiagem que cabe em qualquer ocasião, tanto o casamento de dia, o casamento à noite, e óbvio que a gente respeita o gosto da noiva, né? Então, pra gente é o primordial. Mas tem essa diferença, né? Se a noiva chega aqui e fala, Marcos, eu vou me casar à tarde num jardim. E aí, como que é a escolha dessa maquiagem? Essa maquiagem estaria perfeita para um casamento de dia, né? Num jardim mais leve, assim como o vestido e as peças, né? A coroa também. Sim. E hoje ela está com o cabelo solto. Qual é a diferença também? Como escolher o cabelo da noiva solto, preso? Como funciona essa escolha, Marcos? Então, o cabelo da noiva a gente resolve toda essa questão fazendo um teste. A gente combina um mês antes do casamento, ela escolhe as peças, tiaras, coroas e traz pra gente. E de acordo com o gosto dela, a gente vê as sugestões de cabelo e a gente testa e ela decide sobre o cabelo, se vai ser solto, se vai ser preso, se vai ser tiara, se vai ser coroa, tudo nesse teste que a gente faz antes. É interessante você falar, Marcos, sobre a escolha e também a prova do cabelo um mês antes, porque, como eu falei antes, a gente fica muito focado no vestido, mas muitas vezes esquece de escolher o acessório, deixa para a última hora. Fala sobre a importância do acessório. Sim, o acessório é super importante, inclusive o teste, porque às vezes a noiva ela escolhe um penteado, ela sonhou com o cabelo partido no meio, assim como o da Aline. Mas quando a gente realiza esse teste, ela vê que não combinou, que não ficou legal, assim mesmo como a coroa. Às vezes ela pensa com menos brilho, com mais brilho, então a gente sempre pede, quando faz o teste, ela escolhe umas 2 peças opcionais para a gente estar decidindo juntamente. Eu vejo foto do vestido para a gente chegar à conclusão no look ideal para ela. Até porque o acessório é o adorno, contorna o penteado e também casa muito bem com o vestido, não é isso? Verdade, na verdade, em especial as peças da Cristal Tiara, assim, são verdadeiras joias. E eu acredito assim que só a peça com a noiva já conclui o look. Marcos, ainda sobre os acessórios, deve harmonizar também com a make e o vestido ou só com o vestido? Como funciona essa harmonização? Na verdade é um contexto, né? Maquiagem, com cabelo, vestido. Isso é toda uma análise que a gente faz antes de acordo com o gosto dela. Inclusive brinco, né? Brinco também. Uhum. Se é uma noiva mais romântica, se é uma noiva mais ousada, isso tudo a gente capta esse perfil da noiva em conversa anterior ao dia do teste. Sim. Já aconteceu algum caso da noiva escolher a tiara ou a coroa e chegar aqui e você falar, mas não combina com o formato do rosto? Existe também essa outra parte da harmonização? Na verdade a gente tenta ficar à parte, né? Mas quando a noiva ela vê o teste, ela vê o que combina e o que não combina. E quando ela pede a nossa sugestão, a gente acaba sugerindo o que ficou melhor. Marcos, a modelo de hoje está utilizando uma peça mais clássica, mas existem também
as outras que são mais contemporâneas. Explica um pouquinho para o pessoal de casa. Exatamente, a Cristal tem um acervo assim muito grande, né? Várias opções lindíssimas, como essa que a Aline está usando, como peças exclusivas feitas à mão, peças mais leves, ideal para casamento ao dia. Então, assim, opção que não falta. Ela tem desde o classicão a peças mais leves, ou seja, tem para todos os gostos. Agora que as meninas já devem estar em casa encantadas, Marcos, com essas peças, com essa make, com toda essa produção. Fala um pouquinho mais da novidade da Cristal. A novidade é que quem quiser ter acesso às informações pode acessar o Guia Casar, que é um guia online, e a Cristal Tiara esse ano foi credenciada, está participando desse guia todo interessante. Online. Então as meninas podem ficar de olho porque vão receber o Guia Casar em casa, Exatamente. Não é isso? Muito interessante. Então vocês já sabem, tá chegando o dia do seu casamento, procura aqui a equipe do Marcos Martins e também a Cristal Tiaras com essas peças incríveis que vocês estão conferindo aqui no programa Superação. Muito obrigada mais uma vez, meu amor. Eu que agradeço. E agora você de casa, não saia daí. Fique comigo, porque tem as novidades do quadro E Achei com Eduardo Santos. E Achei. Oferecimento E Achei Super Guia. Valorizando o comércio local. Olá, gente. Bem-vindos a mais um E Achei. E hoje estamos aqui na Praia da Costa, esse bairro tradicional de Vila Velha, conhecido pelo seu calçadão, por essa praia maravilhosa, não é mesmo? Mas nós temos dicas ótimas para vocês. Vem comigo! O comércio local é essencial para o avanço de uma região. Aqui nós temos exemplo do Shopping Praia da Costa, que após a sua inauguração, num terreno que estava abandonado, acabou impulsionando a região. Hoje, com diversos empreendimentos ao entorno do Shopping Praia da Costa, que é também um dos grandes empreendimentos da Praia da Costa. E aqui, por exemplo, estamos na Hugo Musso com a rua Henrique Moscoso. É um local valorizado e com um comércio local muito ativo, com várias opções de padarias, pet shop, salão de beleza, chocolateria, cafeteria e tem até academia aqui dessa região. E por que a gente fala em comércio local? Porque ele facilita a sua vida. Você pode morar na mesma rua e fazer um serviço ou procurar uma loja qual está precisando bem próximo de casa, te dando muita qualidade de vida, não é mesmo? Agora vem comigo que tem aquela dica imperdível do E Achei. Eu estou aqui no Bazar Beneficente Creche Alegria, que fica aqui na Avenida Hugo Musso, na frente da entrada da Wellness. Olha, gente, muita coisa boa. Se você quiser fazer uma doação, pode vir aqui doar. E você também que precisar comprar alguma coisa, tem vários achadinhos aqui, de livros, acessórios, com roupas. Tem muita coisa aqui. Eu recomendo muito a visita. Dá uma olhadinha aí. É isso aí, gente. Direto aqui do Bazar Creche Alegria na Praia da Costa. Encerramos o E Achei de hoje especial. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço. E Achei. Oferecimento E Achei Super Guia. Valorizando o comércio local. A água é um item essencial à vida, não é mesmo? Pensando nisso, a Filtrolar trabalha para garantir uma água livre de contaminantes a você e a sua família. Os purificadores são capazes de fornecer água alcalina e água ozonizada para o ambiente doméstico ou para empresas. Os purificadores da Filtrolar agregam mais saúde à água que você bebe. Seguindo uma tendência inovadora, a Inova Clinic é um espaço com diversas especialidades que cuidam do corpo e da alma, priorizando a saúde, beleza e bem-estar da vida. Comandada pela dermatologista Alessandra de Mello, a Inova Clinic entende que cada paciente é único, indicando tratamentos personalizados, aliando tecnologia em prol do bem-estar.
Continue com a gente, cuide da sua saúde com a doutora Lia Fiorin e Raquel Medeiros no quadro Vida em Equilíbrio. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Vida em Equilíbrio e hoje nós vamos falar sobre a vitamina D, uma das queridinhas do momento. E vamos falar por quê, saber a importância e se a gente deve realmente ter tanta preocupação com ela. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que também é considerada um pró-hormônio. E por que essa importância toda, né? A gente já sabe que é bem estabelecido um papel dela no metabolismo do osso, mas inúmeras outras funções a gente sabe que está sendo estudado e vem cada vez mais sendo estudado, que é, por exemplo, a sua relação com diabetes, com a obesidade, com doenças cardiovasculares, com doenças autoimunes e até com câncer. E as fontes de vitamina D, a gente pode pensar igual outras vitaminas como o principal alimento. E na verdade não é. A principal fonte de vitamina D é a exposição solar. Existem sim alguns alimentos que são ricos em vitamina D, mas realmente vou contar para vocês, no nosso dia a dia é muito difícil a gente usar. Então, óleo de fígado de bacalhau, alguns peixes como salmão, atum, sardinha, alguns cogumelos. Então, realmente isso a gente não costuma comer muito na nossa alimentação. E a principal fonte fica a exposição solar. E aí, por que essa vitamina D está tendo tanta insuficiência, né? Principalmente por essa exposição solar que está diminuindo cada vez mais na nossa população. Então, temos diferentes taxas de hipovitaminose D de acordo com a exposição solar da população. Então, pessoas de cidades litorâneas, por exemplo, vão ter uma tendência a ter menos hipovitaminose da vitamina D porque estão mais expostas ao sol. Mas também, como temos a fonte alimentar, não podemos esquecer que pacientes com problemas na absorção intestinal causado por algumas doenças podem também ter deficiência de vitamina D. Então podemos lembrar de quem? Dos pacientes com doença celíaca, pacientes pós-bariátricos, pacientes com diarreias crônicas, fibrose cística, doença de Crohn. Todas essas doenças podem levar a menor absorção da vitamina D. Então a gente pode pensar assim, então vamos dosar a vitamina D de todo mundo? Não é bem assim, porque na verdade os níveis suficientes de vitamina D são diferentes, relacionando a população saudável, sem doenças, ou aquelas pessoas que a gente vai considerar pacientes de risco para deficiência de vitamina D. E quem seriam esses pacientes então? Então seriam pacientes idosos, gestantes, lactantes, pacientes obesos, pacientes que têm um hábito de vida que leva a uma exposição solar muito diminuída, por exemplo, pacientes institucionalizados, pacientes que têm insuficiência renal, insuficiência hepática, pacientes que têm distúrbios do metabolismo do cálcio, então, pacientes com osteoporose, raquitismo. Lembrar que a osteoporose, a gente tem uma população especial que tem maior risco, que são as mulheres na menopausa. Além disso, temos outras situações. Por exemplo, aquelas doenças que levam à absorção intestinal comprometida e também, por exemplo, pacientes que usam remédios. Existem alguns remédios que alteram o metabolismo da vitamina D, que são eles alguns anticonvulsivantes, remédios que usam o tratamento do HIV, que são os antirretrovirais, remédios, por exemplo, como usado na obesidade, como o Orlistat. Então, você, para saber se você precisa dosar a vitamina D e saber se você precisa repor a vitamina D, precisa procurar um especialista. Estou chamando tanta atenção porque cada vez mais estamos vendo pacientes usando muita vitamina D. E temos que ter cuidado, porque o tratamento é para evitar a deficiência e tornar o paciente com níveis suficientes. Mas o exagero pode levar à intoxicação por vitamina D, que também traz malefícios à sua saúde. Então, cuide da sua saúde. Tudo que nós temos é para termos em equilíbrio, não em excesso, porque o excesso pode até fazer mais mal do que a deficiência. Até o próximo programa. Com certeza você já ouviu falar da palavra procrastinação. Mas o que é essa palavra? O que significa? É você sempre estar adiando tarefas importantes. Infelizmente, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós sofremos com esse tipo de atitude. E hoje no Você Mais Fitness, a gente vai falar um pouquinho sobre 5 dicas de como que você pode fazer para evitar procrastinar.
No programa anterior, a gente falou um pouquinho sobre você manter metas realistas, ou seja, você manter metas alcançáveis. Isso realmente é muito importante para você não procrastinar, para você conseguir realizar ali suas tarefas. Então, o que você pode fazer, por exemplo, durante o seu dia a dia? Coloque metas alcançáveis, como por exemplo, eu quero ler 5 capítulos de um livro. Ao invés de você fazer isso, é só você diminuir um pouco mais isso e fazer de acordo com o tempo que você tem para você realmente colocar em prática aquilo que você determinou. Então, ao invés de colocar 10 capítulos ou 5 capítulos, que é muita coisa, você pode colocar, por exemplo, um capítulo só. E aí você vai absorver muito mais informações ali durante o seu dia a dia. Então, a segunda dica de hoje é você trabalhar com o gerenciamento das suas emoções. Ou seja, é muito importante você manter a positividade e dizer não para a negatividade durante esse período aí em que você está se mantendo focado para não procrastinar. A terceira dica é você organizar o seu dia, tanto para você executar suas tarefas determinadas que você colocou ali para fazer, como para você também tirar um tempinho para descansar, para assistir uma série de TV ou então para ler um bom livro. É muito importante que você gerencie o seu tempo. A quarta dica que você tem que levar em consideração durante o seu planejamento, alguns imprevistos que podem acontecer na realização das suas tarefas. Se você fizer isso, com certeza você vai deixar o perfeccionismo de lado e você vai ser bem-sucedido em relação a dizer não para procrastinação. E a quinta dica, a última de hoje, é que você deve levar em consideração algumas técnicas de gerenciamento de tempo. E uma dessas técnicas é aquela que você trabalha, por exemplo, onde você fica focado durante 25 minutos e descansa, dá uma pausazinha de 5 minutos. Isso com certeza vai fazer com que você execute as suas tarefas com bastante êxito. Então essas foram as valiosíssimas dicas de hoje. Espero que você coloque em prática e eu tenho certeza que se você colocar em prática você vai ser muito bem sucedido. E até o próximo programa. Olá, Lu! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Gigi Scheide e vamos começar hoje o quadro Sucesso de Salto Alto. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, por incrível que pareça, causa muito desconforto em muitas pessoas, principalmente mulheres, e principalmente mulheres empreendedoras. O nosso assunto de hoje é por que as pessoas têm tanta dificuldade de contar as suas histórias pessoais. É muito compreensivo isso. Por quê? Porque toda história, a maioria das histórias, traz com ela algumas dores, alguns traumas, algumas frustrações. E a pessoa ela evita contar suas histórias porque ela evita sentir essas dores de novo, O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, tudo que você pensa, toda a história que você conta de dor, é como se você estivesse vivenciando essas dores de novo. Então, as mulheres, elas, de um modo geral, elas preferem esquecer essas dores, esquecer esses traumas e focar mais no seu trabalho. Só que a gente precisa entender que histórias, a gente pode resignificar essas histórias. A gente pode estar mudando essas histórias. E quando você conta a sua história, é como se você pudesse voltar no seu passado, pegar a sua história e dar um significado novo para ela. Outro ponto muito importante também, que as mulheres têm muita dificuldade, principalmente as empreendedoras, é que elas não querem perder oportunidade nenhuma. E elas, quando elas são chamadas para contar a sua história, elas preferem falar do seu negócio. Porque elas acreditam verdadeiramente que quando elas contam a sua história profissional, elas vão vender mais, elas vão fazer mais sucesso. E eu tô aqui para dizer para vocês que pessoas compram de pessoas. Quando você conta a sua história, pessoas se conectam com você, pessoas começam a te acompanhar, pessoas começam a te ver mais e pessoas começam a fazer negócio com você. Então eu te convido a contar um pouquinho mais da sua história. Existem muitas pessoas por aí que talvez tenham uma história parecida com a sua. Eu acredito de verdade que histórias conectam com histórias. Então tem pessoas que teve uma experiência que você teve, que veio de um bairro onde você já morou, que passou às vezes por algumas frustrações que você passou, que teve alguns traumas que você teve, e quando ela olhar para você e ver que você hoje está fazendo sucesso com tudo que você passou, ela com certeza vai acreditar que é possível. Então eu te convido a contar um pouquinho mais da sua história. E eu te desejo muito, muito, muito sucesso, porém de salto alto.
A água é um item essencial à vida, não é mesmo? Pensando nisso, a Filtrolar trabalha para garantir uma água livre de contaminantes a você e a sua família. Os purificadores são capazes de fornecer água alcalina e água ozonizada para o ambiente doméstico ou para empresas. Os purificadores da Filtrolar agregam mais saúde à água que você bebe. Seguindo uma tendência inovadora, a Inova Clinic é um espaço com diversas especialidades que cuidam do corpo e da alma, priorizando a saúde, beleza e bem-estar da vida. Comandada pela dermatologista Alessandra de Mello, a Inova Clinic entende que cada paciente é único, indicando tratamentos personalizados, aliando tecnologia em prol do bem-estar. Durante muito tempo, as pessoas tiveram dificuldade de encontrar uma forma natural e saudável para emagrecer, não é mesmo? A Magras tornou isso muito mais fácil. Há 14 anos, a Magras vem se especializando. Desenvolveu programas nutricionais com base em mais de 840 estudos científicos e uma linha exclusiva com mais de 150 produtos saudáveis que ajudam a acelerar o emagrecimento e potencializar os resultados e a sua saúde. São mais de 3 milhões de pessoas no Brasil e no exterior que já mudaram suas vidas. Hoje, a Magras se destaca como a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina e vem se tornando referência mundial no segmento. E você? O que está esperando? Vem para Magras. Olá pessoal, sou Jaqueline Guerra. Sou empresária, consultora de gestão organizacional, finanças e consultora de imagem e estilo. Ajudo você no gerenciamento da sua empresa e da sua imagem pessoal, para que juntas tenham uma coerência e possam refletir todo o sucesso do seu negócio. Estarei aqui no programa Superação, todos os sábados a partir das 10 horas da manhã, com o quadro Empreenda-se, trazendo dicas e informações sobre gestão, finanças, comportamento, empreendedorismo, imagem pessoal e profissional. Além de dicas com especialistas e entrevista com empresários de sucesso. Queremos transformar a maneira como você administra o seu negócio e cuida da sua imagem pessoal através da sua essência. Quero fazer 3 perguntas para vocês refletirem. Como você planejou o crescimento do seu negócio para 2022? Como você apresenta o seu produto ou serviço para um novo investidor? E qual a roupa você escolhe para assinar aquele contrato dos sonhos? Tudo isso e muito mais comigo, Jaqueline Guerra, no quadro Empreenda-se, aqui no programa Superação. Se quiser saber mais, me sigam nas minhas redes sociais. Olá pessoal, me chamo Manuela Soares, sou advogada e estarei no programa Superação todo sábado a partir das 10 horas com o quadro Nosso Direito, tratando sobre o direito exercido no nosso dia a dia. Ao longo dos programas que serão exibidos no mês de fevereiro, nós abordaremos o tema da mulher advogada. Tudo isso e muito mais vocês verão aqui no quadro Nosso Direito. E no Nosso Direito de hoje, nós trataremos sobre as prerrogativas das advogadas gestantes e lactantes. Esse é um assunto que me toca de maneira muito especial, porque recentemente eu me tornei mãe e precisei tão logo voltar ao trabalho e conciliar a minha rotina de amamentação com os trabalhos profissionais. Era muito comum ir aos fóruns, e eu precisava levar a minha filha ainda recém-nascida. Por isso eu senti a necessidade de poder contar com o espaço para amamentar e também higienizar o bebê. No Fórum de Vitória, por exemplo, a Ordem dos Advogados criou um espaço aconchegante para as advogadas mães poderem amamentar seus filhos. Isso representa um avanço para que essa profissional consiga trabalhar com qualidade. Esperamos que iniciativas como essa sejam reproduzidas nos demais espaços, pois a valorização da mulher advogada é, além de uma valorização da classe, um enfrentamento à desigualdade de gênero no ambiente profissional. O Estatuto da Advocacia trouxe avanço nas prerrogativas da mulher advogada. Vejamos: estacionamento gratuito para as gestantes nos fóruns e tribunais, suspensão dos prazos por 30 dias para a lactante,
proibição de passar por detector de metais e aparelhos de raio-x para a gestante e prioridade na sustentação oral e audiências da lactante. Com isso, encerramos o quadro Nosso Direito de hoje. Destaco a importância de fortalecermos as prerrogativas das mulheres advogadas. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse assunto, me sigam nas redes sociais, enviem sugestões e até o nosso próximo encontro. E assim nós encerramos o nosso programa Superação dessa semana. Mas você já sabe, né? Não precisa ficar tristinho, porque eu vou te deixar na melhor companhia do meu amigo, do seu amigo William Vieira, no quadro Tô Passando. Estamos então terminando o nosso episódio, hein? Aquele episódio que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E hoje eu quero falar de um tema com você que é impressionante, eu creio que é uma das piores cegueiras. E que cegueira é essa? É quando a gente não consegue enxergar que nós realmente não estamos bem. E eu quero compartilhar com você um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, no verso 44, que diz assim: pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros e nem tampouco uvas de ervas daninhas. Então, eu quero trazer hoje uma reflexão para você, para que você comece a analisar um pouco a sua vida. Porque o que nós mais encontramos hoje nos dias são pessoas que gostam de dar conselhos, né? São pessoas que, entre aspas, parece que são até donos da verdade. Mas antes de você dar qualquer conselho, antes de você dar qualquer opinião, né, eu acho que chegou o momento da gente refletir um pouco na nossa vida. Essa é a realidade, porque a árvore boa, ela é conhecida pelos frutos, né? Os frutos, você olha para os frutos, você vê que realmente é uma árvore boa. E nós observamos que as pessoas têm andado com a vida toda desestruturada, toda desorganizada, né? A pessoa olha para você hoje e começa a perceber como é que está a sua vida familiar e conjugal. Você realmente tem andado tão bem assim? Seu casamento tem andado bem? Ou sua vida conjugal, sua família? Como está o sentimento com relação a isso? É o momento da gente começar a parar e pensar um pouquinho. Como que tem andado sua vida profissional, talvez? Né? Tem dado tudo certo? Você tem trabalhado num local que você gosta demais? Você tem desfrutado até mesmo financeiramente disso? Então eu estou dando alguns pilares da vida do ser humano e chegou o momento da gente parar um pouquinho e analisar para ver os resultados da nossa vida. Essa é a pura realidade. Então as pessoas às vezes elas se acham no direito de ficar opinando na vida das outras pessoas, ficar dando conselho para tanta gente, mas no momento que elas deveriam parar e olhar um pouquinho para a vida dela, né? Então olha para a sua vida um pouquinho, analise os resultados da sua vida, como têm sido os resultados da sua vida. Como que você tem tido sucesso naquilo que você tem colocado as suas mãos realmente? Você tem, como que eu posso dizer, moral para falar ou dar um conselho? Porque às vezes as pessoas vão dar um conselho sobre casamento e está com o casamento todo acabado, né? Às vezes ela quer dar um conselho sobre vida financeira, economia, mas só vive endividada. Então chegou o momento da gente analisar para a nossa vida hoje, analisar a nossa vida hoje e realmente, como eu tenho falado nos outros episódios, chegou o momento da gente orar a Deus, né? E falar com Deus: Senhor, tire essa cegueira dos meus olhos. Lembrando que não é uma cegueira humana, é uma cegueira espiritual e que não nos permite enxergar realmente aquilo que logicamente deveríamos enxergar. Então nós estamos encerrando hoje a nossa série desse episódio que foi muito interessante, de uma cegueira espiritual, que você possa desfrutar desse episódio. Se você não viu os outros, né? Você pode entrar lá no YouTube do nosso programa, lá Superação, e desfrutar também desses episódios, tá bom? Vou terminando esse Tô Passando de hoje e eu tenho certeza que eu cooperei um pouquinho para que essa cegueira não faça mais parte da sua vida. Até a próxima. Valeu, fui, passei!